Olá, meu nome é Paulo Cogos, estou fazendo esse vídeo para desfazer uma falácia, um medo que muitos anarcocapitalistas e libertários ou aspirantes anarcocapitalistas e libertários têm, que seria o medo de que certos bens que hoje o Estado produz não existissem numa sociedade sem Estado. Eu vou explicar por que isso não existe. Agora, antes de começar o vídeo, eu tenho duas más notícias. A primeira, eu não vou mais cantar musiquinha. Tem gente que vem aqui só pela musiquinha. Eu gosto das músicas, mas eu quero que seja um vídeo levado o mais sério possível pelos argumentos. Segunda má notícia, não adianta postar nada no live chat porque eu não leio. Eu até leria, mas tem muito comentário bobo, então eu simplesmente não olho. Ignoro. Mas eu espero, com este vídeo, satisfazer a vontade que as pessoas têm de aprender e sanar algumas dúvidas. Muita gente diz o seguinte: mas no anarcocapitalismo, quem é que providenciaria educação, saúde, transporte, segurança? Enfim, eu classifiquei esses bens que as pessoas temem que não sejam providos em três tipos. Eu espero que vocês consigam ler aqui. O primeiro tipo são os bens difusos. São bens que todas as pessoas concordam que são bens econômicos e que muitas vezes o Estado encampa. Elas são inventadas pela iniciativa privada e muitas vezes elas até começam com a iniciativa privada e no final o governo encampa, e as pessoas mal acostumadas, tolhidas da sua imaginação corporativa pela própria existência de um setor estatal para prover esses bens, acabam achando que eles não existiriam sem o Estado. Então, nesse tipo 1, eu coloco educação de verdade, não doutrinação do MEC, saúde, transporte, estradas, por exemplo, as telecomunicações, utilidade urbana, esgoto, encanamento, coleta de lixo. No tipo 2, nós temos os metabens. Os bens do tipo 1, eles podem muito bem ser providos por uma ordem mercadológica, mas muitos defensores do Estado mínimo perguntam quem garantiria que haveria uma ordem mercadológica que requer propriedade privada, respeito aos contratos. Então, precisaria haver um Estado para prover justiça, defesa militar e segurança. Eles dizem. Eu vou provar que não. E aí temos o tipo 3, que são bens que eu chamo de cinzentos ou semi-bens. Esses bens nem todos concordarão que devem existir. E eu vou chegar lá. Mas que tipo de bens seriam esses? Seriam aqueles que requerem um certo grau de governança, até mesmo de coerção, até mesmo de iniciação de agressão contra não agressores, para que eles existam. Mas sem eles, dificilmente haveria ordem numa sociedade. O meu ponto é que nós não precisamos de um Estado para isso. Basta que haja governanças. Eu fiz aqui uma lista de 13 desses bens, do tipo 3. Preservação do patrimônio histórico, normas de segurança para telecomunicações, normas de segurança no transporte aéreo e marítimo, normas de trânsito, padrões, pesos e medidas, subsidiariedade para os inválidos, aposentados, doentes graves, normas de pudor e bons costumes, como por exemplo não andar pelado na rua, controle de armas e substâncias. Sim, nós não podemos permitir que loucos violentos andem com ogivas nucleares. Controle de epidemias e zoonoses. Algumas regulações industriais, como por exemplo impedir que alimentos de bebês venham num container contendo chumbo, né? Normas contra plágio em trabalhos acadêmicos, artísticos, intelectuais. Controle das fronteiras, para não acontecer o que aconteceu com a Europa. E a autoridade jurídica, que faça com que todas essas normas tenham valor, tenham eficiência jurídica. Esses são bens que muitos libertários vão dizer que não deveria existir. Ah, porque isso viola o PNA. Eles vão dizer o princípio da não agressão. Eles têm que existir, e é exatamente por causa desses 13 bens aqui, talvez outros que eu não tenha pensado, que eu não sou um libertário. Eu sou um anarcocapitalista, porque eu não acho que tem que ter um Estado para fazer isso. Mas eu não sou um libertário porque tem que ter isso aqui. Vamos começar pelo mais fácil. Como dizia o Jack Stripador, vamos por partes. Bens do tipo 1, né? Bens difusos, saúde e educação. Todos eles, historicamente, começam da mesma forma. As pessoas têm uma demanda. Então, algum empreendedor resolve satisfazer essa demanda, provendo oferta, arriscando seu capital na intenção de obter lucro. Ludwig von Mises, economista da escola austríaca, já dizia:
As destilarias existem porque as pessoas bebem. Não é o caso das pessoas beberem porque existem destilarias. Então é o fato de haver uma demanda que faz com que haja, ou possa haver, ou tenha um incentivo para haver uma oferta. Se isso vale para destilarias, para os bens não difusos, como por exemplo, né, cachaça, hambúrguer, remédio, é claro que isso também vai valer para os bens difusos, com muito mais razão. Os bens difusos têm uma demanda coletiva. Uma pessoa pode demandar uma caneta. Só eu uso essa caneta, ela não é um bem difuso. E aí existe aqui a Papermate, né, que produziu essa caneta para eu usar. Claro que o fato de eu demandar essa caneta não é suficiente. É preciso que muita gente demande para que faça sentido haver uma economia de escala e o capital possa ser usado de forma viável para produzir uma série de canetas. Fora toda a pesquisa e desenvolvimento para a tecnologia que tem essa caneta aqui. Pronto! Houve, portanto, uma demanda coletiva. Várias pessoas demandaram canetas para que isso aqui se tornasse uma realidade. Várias pessoas demandando educação, várias pessoas demandando saúde, também vão viabilizar um sistema que crie oferta desses bens. E sempre foi assim, mesmo para aqueles que não podem pagar. No caso da caneta, eu dei um exemplo de uma demanda efetiva. Eu tenho dinheiro para comprar caneta, sem dúvida. Mas como é que você garantiria que os pobres tivessem acesso à saúde, sendo que saúde sempre foi uma coisa muito cara? Aí que entra a caridade. Os hospitais começaram assim. Eu tenho uma palestra sobre privatização da saúde, onde eu mostro que a caridade foi a grande força motriz por trás da criação, por trás da invenção dos hospitais. Agora, se a caridade inventou os hospitais, com muito mais razão, ela poderia manter os hospitais funcionando. E à medida que uma sociedade capitalista fosse enriquecendo, a lógica capitalista começaria a atuar e as pessoas simplesmente pagariam pelos serviços médicos, surgiriam seguros e assim por diante. E as estradas? As estradas é a mesma coisa. Existe uma demanda por estradas. Tem um grande libertário chamado Larkin Rose. O Larkin Rose disse o seguinte: é nonsense, é estúpido, ingênuo imaginar que numa sociedade sem Estado as pessoas construiriam casas, escritórios, lojas, hospitais, cercados de pântanos e ficariam uma olhando para a cara da outra, se perguntando como elas vão fazer para cruzar o pântano e ir até onde elas precisam ir. É claro que elas iam criar estradas, como já criaram. Muita gente fala no sistema de estradas romanas, que eram sistemas militares de estradas que os engenheiros do exército construíam para interligar o Império Romano. Não é assim que funciona. É verdade que o exército romano, na sua saga de conquistas imperialistas, construiu muitas estradas, e é verdade que o exército romano tinha uma expertise enorme nessa área. Mas o fato é que as estradas que ligam uma coisa a outra, uma casa, uma loja a outra, foram construídas localmente. E, à medida que elas tivessem essa necessidade de comércio de uma cidade com a outra, ou de um reino ao outro, elas sim construiriam estradas grandes. O fato é que elas se aproveitaram, o mercado não é burro, o mercado se aproveitou das estruturas que o exército romano usou para se expandir. Por que ele vai construir outra estrada se o exército já construiu para mim? Mas, de forma alguma, é verdade que essas estradas não existiriam sem o exército romano. Pelo contrário, essas estradas seriam mais racionais. Elas seriam construídas de forma a maximizar a eficiência de uma rede de comércio. E não para facilitar a conquista do exército romano. Seria uma lógica diferente, seriam estradas mais racionais. E não ausência de estradas. Então isso aqui, eu não vou fazer um vídeo específico para cada um desses bens, mas quero dar a ideia geral. Depois nós temos os bens do tipo 2. Ah, muito bem, Paulo Cogos, você está defendendo aí a propriedade privada, o comércio. Quem é que vai defender tudo isso? Temos que ter então tribunais, polícia e forças armadas. Justiça, segurança e defesa. Então tem que ter um Estado para isso. Não, negativo. O Estado faz exatamente o contrário. O Estado só pode te defender se ele tomar de você os recursos necessários para prover defesa. Isso é uma brecha na nossa segurança, isso não é segurança. Da mesma forma, a justiça. A justiça existe independentemente das instituições humanas. Algo é justo ou algo é injusto. Esta afirmação é uma afirmação metafísica. Não tem nada a ver com o tribunal X ou Y. Então nós temos que ter serviços de justiça
para que essa justiça seja descoberta. Se ela é institucionalizada e cristalizada, ela está tomando o lugar da justiça que nós deveríamos buscar. Então, o Max Weber, ele definia o poder do Estado como uma instituição que se vale por si. Uma instituição engessada. Uma instituição que se autodefine como um monopólio daquilo que o homem deve buscar. Ela mesma. E olha que o Max Weber era um estatista. É que ele não parou para pensar no absurdo que é aquilo que ele mesmo estava defendendo. Mas se você for pensar, o Estado como definido por Weber é uma temeridade. Quem disse que isso é justo? Quem disse que nós temos algum controle sobre a vontade daqueles homens que estão ocupando essa posição? Acho que agora foi. Pessoal, se alguém perdeu aí, caiu a conexão, tô voltando. Por que tá começando de novo isso aqui? Ih, rapaz. Olá, meu nome é Paulo Cogos, voltei. Eu estou continuando com o meu vídeo, a falácia da ausência de governança, houve um problema técnico, então essa aqui é a parte 2. Eu estava falando sobre os seguintes bens. Os bens do tipo 1, bens difusos, os bens do tipo 2, metabens, que são aqueles necessários para manter uma ordem de mercado, propriedade privada, respeito ao contrato, liberdade econômica, como segurança e defesa, e os bens do tipo 3, que são semibens, que alguns libertários acham que não deveriam existir. Hoje eles são providos pelo governo, mas eu vou defender aqui que eles devem existir, mas eles não precisam do Estado para existirem. E eu estava exatamente falando sobre justiça. O bem-justiça, os serviços jurídicos. E eu estava tendo uma discussão com o Flávio Morgenstern. O Flávio Morgenstern defende o Estado mínimo. E ele disse que era necessário haver um Estado para prover a justiça, já que precisava haver uma última instância jurídica. Qual o problema do argumento do Flávio Morgenstern? Ele simplesmente está dizendo que nós não podemos recorrer dessa última instância. E que deve haver uma instituição contra a qual nós não podemos recorrer. Isso é grave. Nós não podemos recorrer de uma instituição humana, como se uma instituição puramente humana fosse infalível. Isso está errado. Então nós não estamos buscando uma justiça metafísica, o que é certo. Estamos simplesmente transformando isso num nominalismo de uma obediência a uma instituição humana, pura e simplesmente. Não há diferença entre isso e um defensor do princípio da não agressão radical. Mais uma regra humana que ele acha que está acima do que é certo metafisicamente. Então aqui, claro que não é um vídeo sobre justiça, não é um vídeo sobre defesa, mas aqui eu quero dizer que os metabens também são providos pelo mercado. Agora nós vamos falar um pouco dos semibens. Para quem perdeu a parte 1, sugiro que veja, os semibens são aqueles bens que alguns libertários acham que não deveriam existir, mas que eles são necessários para manter a ordem da sociedade. Eu listei aqui 13, pode ser que tenha mais. Patrimônio histórico, normas de segurança de telecomunicações, normas de segurança para transporte aéreo e marítimo, norma de trânsito, pesos e medidas, subsidiariedade, a caridade para os inválidos, normas de pudor, não andar pelado na rua, por exemplo, controle de armas e substâncias, isso é importante sim, epidemias e zoonoses, regulações de certos produtos, normas contra plágio, controle de fronteira e o próprio fato das instâncias jurídicas serem respeitadas, que eu chamei aqui de jus-autoridade. Muito bem. É preciso que haja esse tipo de ordem. É por isso que eu não sou libertário, é por isso que eu não sou um defensor radical do princípio da não agressão. Esses bens são importantes justamente para que a sociedade se mantenha próspera, ordeira e livre de opressão. Porque se nós não conseguirmos prover esses bens por meios privados ou por governanças próximas das suas localidades, alguém vai querer nos impor esses bens. E isso significa nulificação da nossa soberania e uma rendição da sociedade ao globalismo. Então, a ordem enseja uma necessidade de disciplina, uma necessidade de cooperação entre os homens para que realmente a civilização seja construída. E sem isso nós não temos o bem liberdade que nós, anarcocapitalistas, tanto prezamos. É muito importante, então, ter em mente que aquelas virtudes que fazem de uma nação,
algo que tem uma dignidade que transborda, seja cultivada no âmbito local. E isso é impossível com o individualismo randiano, com o atomismo ou com aquela ideia libertin de que vale a minha propriedade privada e o resto que se dane. Não é assim que as coisas têm que funcionar. Numa sociedade anarcocapitalista, numa sociedade livre, essas coisas continuariam existindo. Veja só um paradoxo argumentativo. Muita gente acha que no anarcocapitalismo não existiriam os bens do tipo 2. Segurança. Eles falam, mas quem é que vai prender os assassinos? Quem é que vai prender os estupradores? Quem é que vai proibir o aborto? Quem é que vai matar os terroristas? Eles acham que ninguém faria isso. Meu amiguinho, do outro lado existem libertários, ou melhor, existem anarcocapitalistas que dizem, olha, nós precisamos de regras, de pesos e medidas, de algum tipo de controle de armas, de algum tipo de controle de fronteiras. Mas se alguém tentar fazer isso, vai ser punido porque está violando o princípio da não agressão. Vocês precisam decidir. Vocês estão tentando atacar a ideia de uma sociedade sem Estado, ou dizendo que ninguém vai punir um bandido, ou dizendo que as pessoas vão punir alguém que tenta colocar alguma ordem com algum tipo de regulação ordenada. Decidam-se. O fato é que as pessoas têm demanda por ordem. E se elas têm demanda por ordem, existe um mecanismo muito fácil de prover essa ordem. O contrato. E o contrato depende da propriedade privada e da autonomia individual. Quando eu falo contra o individualismo, eu falo contra o egoísmo randiano, não contra a autonomia do indivíduo. E essa autonomia do indivíduo é necessária para que os contratos realmente reflitam as necessidades do ser humano, que é representado da sua melhor forma pelo indivíduo e por mais ninguém. Os grupos coletivos não representam as verdadeiras necessidades humanas. A cooperação é uma necessidade humana do indivíduo. E com isso, sim, nós temos uma sociedade subsidiária, forte e coesa. Agora, se existe uma demanda por ordem, ela vai existir. Coisa que o Estado não faz. Vou pegar o primeiro exemplo. Patrimônio histórico. É importante preservar o patrimônio histórico. Eu sou contra permitir que alguém compre o Palácio de Versalhes e transforme aquilo num shopping. Ah, mas é propriedade privada do cara. Não, aquilo é um patrimônio da humanidade. Agora, vocês acham que o Estado é a melhor instituição para preservar esse patrimônio? Eu te digo que não, e eu te dou um argumento histórico para isso. Vejam, por exemplo, o que aconteceu com as principais avenidas de São Paulo e do Rio de Janeiro. A Rio Branco, a Paulista. Ali existiam todo tipo de palacetes. No Rio de Janeiro tinha o Palácio Monbo. E que apresentavam várias formas arquitetônicas e várias escolas arquitetônicas vindas da Europa. E que era um grande acervo arquitetônico que remetia à nossa matriz europeia, que compõe a nossa origem índia, negra e europeia. Isso é importante. Onde estão esses palacetes da Paulista? Onde é que estão esses palácios? Onde é que estão esses exemplos de uma arquitetura eclética de várias escolas europeias? Foram demolidas. Por que elas foram demolidas? A população quis? O livre mercado quis? Não. Foi o governo. Foi o IPHAN, foi o Instituto de Proteção do Patrimônio Histórico que destruiu o nosso patrimônio histórico, para vocês verem como o governo funciona. Estava na mão do Getúlio Vargas. Mas não adianta vocês culparem o Getúlio Vargas. Claro que ele tem culpa. Mas isto é da natureza do governo. O governo, o Estado é uma instituição que permite que Getúlio Vargas existam. E aí o que aconteceu? Com a desculpa da preservação da arquitetura colonial ibérica, um arquiteto lá, o Lúcio Costa, resolveu demolir tudo que não era exatamente colonial ibérico. E no lugar ele fez o quê? Arquitetura colonial ibérica? Não. No lugar ele colocou aqueles horrendos prédios modernosos ao gosto do Le Corbusier, que era um psicopata. E hoje, estas grandes avenidas parecem mais saídas de um filme de distopia. Isso é resultado do quê? Do livre mercado? Não, isso é resultado do Estado e do seu monopólio da preservação do patrimônio histórico. Numa sociedade livre, o que aconteceria? As pessoas querem preservar o patrimônio. Pode acontecer de um proprietário não querer. Mas, sim, você pode impedir que ele destrua uma fachada histórica, porque aquela fachada pertence a um entorno e ela é um bem difuso. Caso esse proprietário destruísse essa fachada, ele estaria prejudicando
todo o deleite e usufruto de uma propriedade privada no seu lato sensu de todo aquele entorno. Essa seria a lógica da preservação do patrimônio numa sociedade livre, só para dar um exemplo desses 13 que eu peguei. As normas de segurança todas aqui, de telecomunicações, transporte, trânsito, etc. As pessoas têm demanda por isso. Se isso não acontecesse, você poderia muito bem, mediante provocação, processar o dono de uma empresa de transporte, o dono de uma empresa de controle aéreo, o dono de uma rua, por não atentar para as devidas normas de segurança que seriam adequadas naquele contexto, com aquelas tecnologias, com aquele veículo, com aquela quantidade de trânsito. E você processa. E você ganha. E com isso surgiriam todos os incentivos econômicos e contratuais para que emergissem nesse livre mercado normas de segurança, que são importantes, que são necessárias e que precisam ser padronizadas, sim. Outra coisa, padrões, pesos, medidas, as entradas USB, esse tipo de coisa tem que ser padronizado. Isso reduz custos de transação. Isso faz com que toda a economia do mundo seja mais eficiente e economize recursos. Então você precisaria do quê? De um Estado mundial para impor padrões mundiais? Não. Pelo contrário, o que nós precisamos é de uma livre concorrência. A versatilidade de um produto seria mais um atrativo desse produto no mercado. Então a empresa que fabricasse produtos versáteis venderia mais. Ela teria um cutting edge no mercado. E como é que você obtém esse cutting edge? Fácil. Se várias empresas cooperarem para definir padrões de pesos, medidas, entradas, adaptadores, etc., elas vão ter esse cutting edge. Isso é um cartel? Sim, é um cartel. Mas justamente eu defendo a liberdade de cartelizar. Porque os cartéis podem ser econômicos, eles podem ser produtivos economicamente. Nem todo cartel é assim. Mas os cartéis que não fossem assim, num ambiente onde a concorrência fosse permitida e houvesse liberdade econômica, eles rapidamente cairiam. E só os cartéis bons sobrariam. Uma outra questão aqui, tá ok? Vamos ver as questões aqui das armas, tá ok? Falar sobre essa, do tocante a essa questão. Tem que ter controle de armas. Ah, Paulo Cox, você virou o quê? Um psolento desarmamentista? Não. Tem que ter controle de armas para impedir que pessoas completamente loucas, terroristas, andem por aí com urânio, com ogivas nucleares. Que um cara completamente desequilibrado tenha uma minigun capaz de derrubar um avião. Tem que ter esse controle. As pessoas não gostariam de viver numa sociedade onde qualquer idiota tivesse um explosivo, um autoexplosivo de demolir um quarteirão. Uma Mother of all the Bombs. Então emergiriam no livre mercado esquemas contratuais, normas que se pelas próprias seguradoras para controlar essas armas. Ao mesmo tempo, a ausência de poder militar na mão do cidadão comum é a maior temeridade de todas. É pior que um louco com uma arma poderosa, é a população de bem não ter armas. Isso é o pior de tudo. E isso poderia facilitar a vida de um tirano. Então as pessoas, claro, demandariam essas armas. Mas para isso é importante que não tenha Estado. Primeiro, porque um Estado com qualquer tipo de arma ele é perigoso. Ele subjuga a população. Segundo, o Estado não é capaz de impedir que loucos tenham armas. Nós vemos isso pelas chacinas, pelos assassinatos em massa que ocorrem lá nos Estados Unidos. Sempre tem um doidinho com uma arma que mata todo mundo. Depois que a possibilidade jurídica de haver controle de armas, e para que essa possibilidade exista, basta que exista um Estado, é um incentivo político para patrocinar esses terroristas e esses assassinos em massa. Parece teoria da conspiração, mas não é. Isso é pura economia. Então, somente com a capacidade de uma sociedade obter o seu separatismo, a sua autonomia individual, é que os arranjos que surgiriam para controlar essas armas seriam eficientes, com mais ou com menos armas, dependendo da cultura e das predisposições econômicas e psicológicas locais. Mas o fato é que as sociedades seriam suficientemente bem armadas para continuar garantindo a sua própria autonomia, junto com uma segurança contra loucos e desequilibrados, bem armados demais. Uma outra questão aqui é o pudor. Numa sociedade livre você poderia sair pelado na rua? Não. Mas aí você teria que ter um Estado para controlar? Também não. É proibido privadamente e acabou.
Ah, mas aí você não está violando a propriedade, a autopropriedade da pessoa? Pode até dizer que sim, mas isso não é importante. O importante é que nós não podemos permitir uma sociedade desordeira a ponto de ter coisas imorais como pessoas andando peladas na rua, a não ser que seja um local adequado para isso. E existem locais adequados para isso que pela sua própria natureza geram em si essa adequação. Uma praia de nudismo, por exemplo, não seria proibida. O que seria proibido é sair pelado por aí num bairro de família, que tem escola, que tem casas residenciais. Incesto, um irmão dormindo com a irmã, aquela coisa. Teria que ser proibido também. Isso significa que vai ter um Estado com uma câmera vigiando a casa das pessoas? Não, porque isso é pior que incesto. Isso é totalitarismo. Mas se um dia alguém descobrir por acaso e quiser ter algum tipo de sanção contra esses dois praticantes do incesto, pode ter essa sanção sim. Eu não sou libertário. Eu sou anarcocapitalista. Controle de fronteiras. Controle de fronteiras já não é mais discussão de PNA, tem que ter. Olha o que aconteceu com a Europa. A Europa está sendo invadida e tomada. O controle de fronteiras é importante. Agora, vocês já se perguntaram como é que seria o controle de fronteiras numa sociedade livre? Seria muito maior, porque as fronteiras todas seriam definidas pela própria necessidade do indivíduo para proteger o seu entorno e a sua comunidade local, que seria muito mais coesa na ausência do Estado. Assim sendo, o indivíduo buscaria, cooperando com os seus próximos, com seus conterrâneos, garantir a salvaguarda daquilo que lhe é caro, que é esta localidade. Então ele sim controlaria as fronteiras próximas da forma mais eficiente possível. À medida que essas comunidades fossem se agrupando e adquirindo uma harmonia cooperativa, elas teriam também mais interesse e mais recursos para proteger suas fronteiras. Assim, a fronteira não seria simplesmente um gigantesco muro do Trump em torno de um território definido arbitrariamente. As fronteiras seriam naturais. As fronteiras obedeceriam a várias realidades étnicas, culturais, econômicas, e seriam protegidas contra qualquer ameaça externa perigosa, sem contudo impedir a livre circulação de pessoas bem intencionadas. Para fazer uma analogia biológica, seria mais ou menos como aqueles mecanismos das células que impedem a penetração de corpos estranhos, doenças, toxinas, ao mesmo tempo deixam circular a água, os sais minerais. Eu não entendo muito disso aí, essa questão aí, mas seria mais ou menos assim que uma sociedade livre funcionaria, simplesmente porque as pessoas têm demanda por segurança contra invasores, corpos estranhos, terroristas, o Islã, e elas também têm demanda pela liberdade de comércio, de turismo, de uma imigração ordenada, uma imigração que não viole a propriedade privada dos bens difusos, uma imigração que respeite a cultura do local hospedeiro, ao invés de destruir a cultura do local hospedeiro para satisfazer o invasor, como está acontecendo na Europa. Então sim, numa sociedade sem Estado haveria controle de fronteiras. Eu vou falar agora um pouco sobre a jus-autoridade. Como você garantiria que essas normas seriam respeitadas? Um tribunal privado vai deliberar uma ordem. Quem garante que ela vai ser cumprida? Ou quem garante que ela vai ser descumprida se ela tiver que ser descumprida por ser injusta? Aí que tá. Nós precisamos de sociedades coesas culturalmente para que isso aconteça. Isso tem um autor chamado Alírio Meira Vanderlei. O Alírio Meira Vanderlei, ele defendia a separação do Brasil em 5 países independentes. O Sul, o Sudeste com um pouco de Minas Gerais, o Centro-Oeste, o Nordeste e o Norte, 5 ou 6. Por quê? Porque ele fez estudos aprofundados a respeito da cultura local e ele concluiu que esta era uma divisão cultural no Brasil. Então ele defendia um regionalismo político, onde, de acordo com as peculiaridades locais, definiríamos a autonomia política. Faz sentido, mas eu quero ir muito além disso. Essas peculiaridades são flutuantes. Elas variam no tempo e no espaço. Então por que essas divisões políticas teriam que ser um estamento, se aquilo que as define não é estamental? A única conclusão lógica seria o anarcocapitalismo, onde à medida que novas identidades vão se formando, as culturas vão sendo fortalecidas localmente,
por que não a possibilidade do separatismo até o nível individual e da capacidade, a liberdade de associação e desassociação conforme essas realidades vão sendo consolidadas. O livre mercado é isso. Empresas surgem, empresas fecham as portas. Se isso acontece com empresas, por que não pode acontecer com instituições de governança? Esse é o ponto. Então, a jus-autoridade, ela teria que concatenar coisas como a autonomia individual e a proteção da ordem da comunidade contra poderes ainda maiores. Como fazer isso? Como racionalizar a hermenêutica jurídica dentro de uma comunidade dessa? É simples. Quanto mais poderoso for, quanto mais coesão, quanto mais poderosa for a identidade local, culturalmente falando, mais fácil fazer isso. Menos margem para arbitrariedades jurídicas surgiria. E com isso nós teríamos uma sociedade coesa, onde erros jurídicos vão acontecer, porque não é o céu aqui. Mas eles vão ter... Nós vamos ter uma certeza jurídica de que eles não vão fugir a uma certa margem estreita de decisões. Simplesmente porque vai haver uma racionalidade dessa hermenêutica jurídica, racionalidade esta, pautada por uma identidade cultural local muito bem definida. Da mesma forma que os empresários precisam de um sistema de preços e uma capacidade de prever demanda mais ou menos bem definida para ter uma racionalidade econômica, assim também seria com as instituições jurídicas. Eu preciso agora sair, mas eu prometo que ainda hoje eu vou gravar a parte 3, onde eu vou falar, onde eu vou fazer a conclusão de tudo isso que eu falei, falando sobre a nação, o bem-nação. A nação seria o último desses bens. Eu vou deixar para falar daqui a pouco, porque agora eu vou treinar Krav Maga para meter a mão em comunista.